Nós estamos celebrando 111 anos como organização da nossa igreja, e este mês de março nós, de um modo especial, celebrando esta data importante. E como parte dessas celebrações, alguns dos ex-pastores da nossa igreja estarão conosco, né? E hoje nós temos o privilégio de receber o reverendo Gessé, que pastoreou aqui de 2000 a 2004, né? Durante 5 anos, né? E hoje retorna para nos trazer a palavra. O reverendo Gessé é conhecido da maioria dos irmãos. Atualmente ele é pastor no sudoeste de Minas, na cidade de Alpinópolis, né? É isso mesmo. E uma alegria recebê-lo, não só como igreja que você pastoreou, mas também como ex-companheiro e colega de seminário que fomos, né? Que já se vão seus 35 anos, né? A gente está ficando velho e não sabe, né? O tempo passa, né? Tivemos o privilégio de conviver no seminário. Então, uma alegria tê-lo conosco nessa noite. Vamos orar? Curva a sua cabeça, pedindo que Deus o abençoe nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que, ao ouvirmos a leitura da palavra, a explanação da mesma, o teu Santo Espírito esteja conduzindo, não só preparando os nossos corações, não só abrindo as nossas mentes, mas também usando o teu servo para que, com propriedade, e ó Deus, possa com pertinência, ó Deus, trazer a tua palavra, nos edificar, nos abençoar, nos ensinar esta noite. Nós estamos aqui reunidos com este propósito, então glorifica o teu nome através da vida do teu servo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Tenho dito lá na igreja onde eu estou pastoreando que eu preciso de um tempinho depois do momento de louvor para poder falar, porque eu acho que é por isso que Deus não deixou eu ser cantor, porque se eu fosse cantor eu ia fazer a igreja chorar o tempo inteiro, não ia entender nada, né? Eu sou um chorão, né? Devia chamar Jeremias, mas é duro para mim. Eu me elevo muito com a música e depois eu preciso de um tempinho para voltar, mas eu quero manifestar mais uma vez a minha alegria, mesmo com o olho meio marejado. Eu estou alegre, tá? Estou alegre, estou feliz em rever os irmãos. Muitos eu pude rever pela manhã, alguns estou revendo novamente. É a grande alegria do nosso coração em ter esse privilégio nesta noite de ser porta-voz da palavra do Senhor. De modo especial, né? Voltando aqui à primeira IPI, tendo como pastor, né? Um colega de turma. Olha, faz tempo que nós nos conhecemos. Eu estava lembrando hoje que nós chegamos até a visitar algumas igrejas com alguns seminaristas, né? Que não era muito comum no nosso tempo também, né? Visitar algumas igrejas para pregar nas igrejas, e me veio à mente um irmão que toda vez que eu vejo o Áureo eu lembro dele, né? Do Gerson, né? Colega que chegou junto com o Áureo para o seminário e nos deixou muito cedo, né? E então todas essas lembranças vêm ao nosso coração. Mas fico feliz em saber do Áureo aqui à frente desta igreja, por tudo aquilo que o Senhor deu, né, ao seu servo, e por tudo aquilo que ele pôde já fazer pela nossa denominação, pela nossa igreja. Então eu fico muito feliz em revê-lo aqui à frente da primeira igreja. Trago o abraço da IPI de Alpinópolis, né, sudoeste de Minas. Quem não conhece Alpinópolis, ou quem conhece vai falar para mim: ah, você é lá de Ventania, né? Porque o nome da cidade é conhecida como Ventania. E a cidade maior, um pouco mais próxima, a cidade de Passos. A nossa igreja tem algumas igrejas na região,
Essa igreja que eu estou pastoreando é uma igreja histórica, pastoreada por pastores antigos da denominação, reverendo Lutero. Teve o seu templo queimado numa época de perseguição religiosa. Enfim, uma história bonita. E encontrei ali um povo muito acolhedor. Estamos muito felizes ali no pastorado daquela igreja. Amados, eu quero convidar a atenção dos irmãos para a leitura que vamos fazer no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 8 de Provérbios, capítulo 3. Nesse texto, estou lendo a tradução atualizada, depois eu vou ler o mesmo texto na Bíblia Viva. Esse texto diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. No verso 3, ou melhor, do verso 5 ao verso 8. Preste atenção agora na leitura que eu vou fazer na Bíblia Viva. Esse texto, ele chamou bastante a minha atenção nessa tradução também. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Fui pastor durante um período curto ali na cidade de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto me lembrou um pouco Sorocaba, uma cidade pujante também do interior paulista, uma cidade com mais de 500 ou talvez mais de 600 mil habitantes hoje. Uma cidade universitária, progressista, rica. E tem nessa cidade uma publicação de uma revista que se chama Revide. Uma revista com uma boa tiragem, coisa de 50 mil exemplares e uma distribuição gratuita. Um material de primeira qualidade, assim, gráfica. E abarca todos os setores da sociedade. E no final de 2012... a reportagem da capa da revista teve um título que me chamou a atenção: Homens e Mulheres de Sucesso. E foram mostradas entrevistas com 40 personalidades da cidade de Ribeirão Preto, que tiveram destaque especial em suas áreas de atuação. Dentre as 40 pessoas ouvidas, apenas uma delas respondeu no quesito: para ser um bom profissional é preciso... Ele respondeu: ser um bom ser humano, a única. E no quesito, um exemplo a ser seguido, Jesus. Uma em 40. A mesma que respondeu no quesito para ser um bom profissional, é preciso ser um bom ser humano. Ele respondeu no quesito, um exemplo a ser seguido, Jesus. As demais nem fizeram menção nenhuma a Jesus, ou a Deus. E nós acabamos de cantar, Deus é soberano. Acabamos de cantar que Ele sabe tudo, que Ele conhece tudo, tudo que existe e acontece, Ele sabe muito bem. Então eu fico pensando que uma manifestação dessa deve entristecer o coração de Deus. Porque se grande parte daquelas pessoas alcançaram todo aquele sucesso, alcançaram por quê? Porque primeiro Deus lhes deu vida, inteligência, oportunidades, para que eles galgassem aquelas posições, para que eles marcassem profundamente a sociedade do seu tempo. Aí depois que atingem essa posição, agradecem a uma série de coisas, mas não se lembram de Deus.
É interessante que todas as demais falaram de suas competências. E olha, não tem ninguém aqui que vai dizer nada contra essas competências. Dedicação. Quem é contra a dedicação? Esforço, compromisso, amor pela profissão. Que coisa mais linda. Pode ser que algumas delas até creiam em Deus. Eu não sou juiz delas, mas não fizeram menção alguma em suas respostas. Creio que a reportagem mostrou, amados, um retrato fiel do nosso tempo, onde a criatura se desenvolveu de tal maneira que não se lembra mais do Criador, ou então vive como se ele nada representasse. A confiança tem que ser depositada nele mesmo. Daí o termo que faz tanto sucesso em nosso tempo, eu vou dizer assim, já há algum tempo, a autoajuda. Se você for a uma livraria, talvez seja a seção que mais vende, é a seção de livros de autoajuda. Ou seja, ele, ser humano, se basta. Dentro dele está a solução para todos os seus problemas. E eu fico pensando, né, nessa autossuficiência, eu fico pensando que a nova era veio e trouxe exatamente um reforço, não é? A essa crença, crer em si. E como é bonito a gente ouvir esse crer em si, ter propósitos definidos, propósitos claros. Quanta postagem hoje nas redes sociais, falando exatamente dessas virtudes do ser humano, enaltecendo cada uma delas. Outro dia até recebi uma mensagem, talvez bem intencionada, de um jovem, e não pude ficar sem responder. Ele lança lá 5 coisas que nos fariam felizes, 5 coisas que nós não poderíamos viver sem elas, mais ou menos nessa direção. E eu curti e acrescentei, poderia acrescentar uma sexta causa, um sexto motivo. E eu coloquei ali, se a gente buscar a Deus em primeiro lugar, eu acho que todas essas coisas, elas continuarão tendo o seu valor, o seu significado, mas sem Deus, elas não têm valor nenhum. E amados, infelizmente é isso. Infelizmente nós gostamos de ouvir estas palavras, gostamos de ouvir que a solução dos nossos problemas está em nós, gostamos de ouvir até que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas amados, saber que nós somos o nosso maior inimigo, e saber que a solução está em nós, nos leva ao quê? Talvez a um humanismo, não é? Na acepção da palavra, humanismo que dispensa Deus, humanismo ateísta. Mas nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós somos criados, não é? À luz da palavra de Deus, e a palavra nós professamos que é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, o ser humano, ele se basta, e dentro dele está a solução para todos os seus problemas. Isso sem considerar a sua própria falibilidade. Quem somos nós? Quem somos nós? Pois quem, por mais sabedoria, poder ou riqueza que tenha, por maior posição que tenha alcançado, pode garantir o seu daqui a pouco? Eu sei que Deus nem permite que a gente fique pensando nisso, não é? Porque senão como é que nós vamos viver? Mas essa é a nossa situação. Essa é a nossa situação. Às vezes, como crentes, nós queremos uma coisa assim de estabilidade, né? De certeza. E a nossa vida é toda uma instabilidade, toda uma incerteza, porque o justo viverá de que jeito? O justo viverá pela fé. Nós não vivemos por aquilo que podemos ver, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas temos que viver pela fé. Mas mesmo sabendo desse limite, ele se enche, não é? De razão, e acha que ele é a solução para todas as coisas. O texto no versículo 5, ele diz: confia no Senhor. Eu não mencionei, mas é o tema, né, da minha mensagem. Confia no Senhor. E alguém pode dizer: pastor, falar para a igreja sobre confiar no Senhor? É isso mesmo, confiar no Senhor. Preste atenção nessas afirmações. Desde pequenos somos educados para confiar em nós mesmos. A sociedade
estabelece as regras e nos diz que devemos estar bem preparados, ser dedicados, competentes, fortes, persistentes e, acima de tudo, confiantes em nós mesmos, pois somos pessoas bem esclarecidas, fortes, ou melhor, pois só pessoas bem esclarecidas, fortes e confianças conseguem sucesso, dão certo na vida e encontram a felicidade. O que há de errado com essas palavras? À primeira vista, nada, pois via de regra, é isso que aprendemos e ensinamos aos nossos filhos. Pense um pouquinho se você já não falou algo semelhante aos seus filhos. Pense um pouquinho se naquela tentativa, não é, de estimular o seu filho a fazer alguma coisa. Seu filho está meio desanimado lá no seu curso, seu filho está meio cansado lá do seu trabalho, está meio desiludido da vida, e você dirige a ele algumas palavras de ânimo, de alento, e às vezes essas palavras ficam somente nesse nível. Ou seja, no nível em que todas as outras pessoas que não conhecem Cristo fazem. Mas será que a chave para uma vida feliz e bem estruturada está em nossos méritos e na confiança que depositamos neles? Vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que não. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Confia nas suas próprias forças e na capacidade humana. Amados, sabemos da capacidade humana, não estamos ignorando essa capacidade humana. Mas lembre-se, essa capacidade humana pertence a uma espécie caída. Basta olhar para o mundo de hoje, não é? Basta olhar para o nosso país, não é? Basta olhar para aquela lista que foi publicada nesses dias. Amados, pessoas preparadas, pessoas cultas, pessoas com muito poder na mão, pessoas muito ricas, mas pertence a uma espécie caída. E se não tiver esse temor do Senhor, o que elas fazem com todo esse poder, o que elas fazem com toda essa sabedoria, é o resultado que temos visto não apenas aqui, mas em outros países ou no mundo todo. Por quê? Porque é o ser humano que está presente ali. No verso 7 desse texto diz assim, de Jeremias 5: mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz, a sua vida é cheia de bênçãos. Amados, nós ouvimos pelo menos dominicalmente essas palavras. Dominicalmente elas continuam ecoando nos nossos corações, nos dando um alerta sobre essa necessidade que precisamos, essa necessidade que temos de confiar, de depender no Senhor. Provérbios 3, de 5 a 8, o texto que nós lemos nos desafia a confiar no Senhor de todo o nosso coração. No nosso tempo é muito comum a expressão confiar desconfiando. Achamos a coisa mais normal do mundo confiar nas pessoas e nas instituições, mas só até um determinado limite, que será mais amplo ou restrito, conforme o passado, as projeções para o futuro e a solidez dessas pessoas e organizações. Não é assim que funciona o nosso mundo hoje, globalizado, principalmente na economia. Nós vemos aí muitas notícias, não é? O Brasil foi rebaixado lá na sua nota para os investimentos, não é? Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o mundo, ele depende exatamente dessas projeções, depende dessa suposta solidez das pessoas e organizações para fazer os seus investimentos. Isso pode quebrar um país. Então é aquele confiar desconfiando, confiar desconfiando. E nós aprendemos a confiar desconfiando, até porque a Bíblia nos dá a base para isso, quando diz: maldito o homem que confia no homem. Só que diferentemente na nossa relação com Deus, somos desafiados a experimentar uma confiança total, uma confiança plena, uma confiança integral. Talvez as nossas dificuldades comecem aí. Como confiar em alguém que pouco conhecemos?
Amados, como vai a nossa relação com Deus? Há pouco tempo uma postagenzinha eu achei muito inteligente no Facebook, me chamou a atenção. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, não é? E aparece uma bibliazinha assim, e a palavra diz ali: você já experimentou ler a Bíblia? Mas nós queremos ouvir Deus, queremos ver Deus. Mas amados, qual tem sido a nossa relação com a palavra? O que a palavra tem representado para nós? Nós conhecemos a palavra, temos buscado conhecer a cada dia mais essa palavra, temos meditado nesta palavra. Quando me lembro do Salmo 1, né? Ele adverte aquele homem que perde o seu tempo com coisas ruins, mas depois fala daquele homem feliz, aquele homem que tem a palavra do Senhor como algo onde ele medita dia e noite. Ou seja, a palavra está sempre no seu coração, a palavra está sempre dirigindo, orientando a sua vida. Ele tem sempre uma mensagem para falar, fundamentado na palavra. Por quê? Porque, amados, assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra do Senhor não vai voltar vazia, porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E essa palavra do Senhor precisaria estar no meu coração, nos meus lábios, a cada dia. Mas eu conheço tão pouco esse Senhor, eu tenho tão pouco contato com essa palavra. Eu conheço pessoas que leem muito, e acho que é uma coisa maravilhosa, toda a igreja devia ler muito. Mas eu não conheço tantas pessoas que leem muito a palavra. Existem pessoas que não podem ficar uma semana sem ler um livro, ou leem 4 livros por semana. Mas e a leitura da palavra? Quero externar aqui até um pensamento meu. Não gosto dessas técnicas de leitura da Bíblia inteira em um ano. Não gosto mesmo, acho que traz muito pouco benefício para as nossas vidas. Porque você faz essa leitura e fica todo vaidoso, porque eu li a Bíblia tantas vezes. Ora, tá aí o que você reteve nessas leituras. Porque quando nós temos aquela tarefa de ler 4 capítulos do Novo, 4 capítulos do Velho por dia, não é? Isso faz com que a gente perca um pouco aquele que é o objetivo maior. Porque quando eu oro eu falo com Deus, mas quando eu abro a palavra, Deus fala comigo. Não pode ser desse jeito. Aí eu tenho de ler 8 capítulos, se alguém perguntar, o que ficou? Eu li 4 de Isaías, às vezes não lembro nem o número do capítulo. Eu li 4 lá de Atos. Amados, se nós pegássemos um versículo, não é? Um versículo no dia, e ficássemos com aquele versículo, ficássemos assim como que se estivéssemos desejosos de preparar uma mensagem acerca daquele versículo, e buscássemos a revelação de Deus naquele versículo, amados, nós cresceríamos. Por quê? Porque nós entenderíamos o que Deus quis falar conosco. Não estou falando dessa leitura de achômetro, né? Essa leitura eu estou ruim, eu pego a Bíblia e abro assim. Eu não vou dizer que quem sou eu, né, para julgar, mas eu creio que não seja essa a melhor maneira da igreja ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia de uma forma assim, sistemática, e buscando no abrir da palavra, ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então, amados, creio que nossas dificuldades, numa confiança total, plena, integral de Deus, ela esbarra um pouco aí. Como confiar plenamente em alguém que pouco conhecemos? Urge que nós tenhamos mais intimidades com esse Deus. Para quem você abre o seu coração? Para um estranho? Para alguém que você não conhece? Eu às vezes fico muito intrigado. Talvez o Áureo tenha a mesma experiência, não é? Por sermos pastor há um certo tempo, por essa cabeça branca, as pessoas mal nos conhecem e abre o coração. Amados, quanta responsabilidade, não é? E eu entendo que isso seja obra de Deus, não é? Porque eu não fiz nada, eu nem conhecia a pessoa, primeiro contato. Há pouco tempo tive o contato com uma jovem que
chegou até nós na igreja, porque ela tinha com 14 anos tentado suicídio. E eu fui visitar essa jovem na sua casa. E amados, ela começou a abrir o coração e falar das razões, dos motivos que a levaram a fazer aquilo. Tomou 52 comprimidos controlados do seu avô. 14 anos. E na saída a mãe dela falou: pastor, ela falou alguma coisa com o senhor? Porque ela não fala nada comigo. Eu falei: falou. Abriu o coração. Amados, ela confiou em mim. Confiou em mim. Para mim isso é obra de Deus, que eu não fiz nada, eu não conhecia essa moça. E quando nós saímos, ela me abraçou. Os irmãos aqui sabem que eu gosto de abraçar, né? E ser abraçado também. Mas aquela menina me abraçou como se fosse minha filha. Outro ponto que merece destaque no texto de Provérbio é que o desafio de confiarmos no Senhor vem em contraposição à confiança que colocamos em nós. Ou seja, ele diz que não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Isto por quê? Porque o nosso entendimento não é perfeito. O nosso entendimento foi contaminado pelo pecado. E por isso está sujeito a falhas de todas as espécies. O nosso entendimento às vezes é egoísta, é preconceituoso. O nosso entendimento não serve de referência. Inclusive a nossa dificuldade em confiar totalmente no Senhor, para mim, está ligado intimamente à nossa natureza caída, vaidosa e autossuficiente, que tem dificuldade em abrir-se diante do Senhor, entregar todas as chaves, não é? Lá dos cômodos escuros do seu coração, ou render-se plenamente ao Senhor. Salmo 20, versículo 7 diz assim: outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Que coisa maravilhosa se pudéssemos dizer isso. E deixa eu falar de uma outra coisa que eu não gosto, né? Esse negócio de botar uma placa aqui em Sorocaba tinha, não sei se tem ainda: esta cidade é do Senhor Jesus. Não gosto disso. Não gosto disso porque, amados, parece que isso nos dá um conforto tão grande, sabe? Que parece que não exige mais nada de nós. Amados, não é com declarações bombásticas, não é com afirmações positivas que nós vamos ter mudanças. A nossa igreja hoje está entrando exatamente num projeto muito sério, muito grande de discipulado. E discipulado é a antítese de tudo isso. Discipulado é a valorização do pessoal, é o contato pessoal. Não é declaração, simplesmente eu chego aqui e declaro que a cidade é. A cidade é, mas eu não estou sendo sal, não estou sendo luz, não estou refletindo esta luz onde eu estou. Não estou fazendo diferença lá no meu trabalho, lá no meu estudo, no meu lar, na minha família. Eu falo, Sorocaba é do Senhor Jesus e o meu lar está arrebentado. Sorocaba é do Senhor Jesus, eu estou dando desfalque na empresa. Sorocaba é do Senhor Jesus, eu sou um estudante relapso, que estou ali não sei para quê. Amados, o que adianta fazer essa confissão? Na história do povo judeu relatada nas Escrituras, ouvimos sempre a expressão: considerai o vosso passado. Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7 diz, desafiando o povo a observar o que? Os poderosos feitos do Senhor em favor do seu povo. Na refeição pascal, o pai se colocava à cabeceira da mesa, e a cada celebração relatava aos filhos a história dos feitos de Jesus na história do povo. Os feitos de Deus, os feitos de Deus na história do povo, procurando fazer o quê? Reforçar, não é? Reforçar aquela crença, aquela fé, aquela confiança apenas e tão somente no Senhor. Mas não deve ser apenas a história dos judeus que deve nos estimular. Mas quando lemos a história do cristianismo, a história da reforma, a história da nossa igreja, a história de nossas famílias, a nossa história pessoal muitas vezes, pois Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amados, seria muito bom que nós
pudéssemos ler alguns livros também de história, não é? História da igreja. Há pouco tempo eu tive o privilégio de ler um livro que fala da história do presbiterianismo independente ali no sul de Minas. A penetração do evangelho ali. Narra um pouco da história dos pioneiros, né? A história de Eduardo Carlos Pereira e alguns evangelistas, alguns pastores que fizeram o seu ministério ali. Quanta luta, quanta dificuldade, quanto sofrimento, mas amados, quanta vitória. Quanta coisa linda, quanta coisa que nos anima a continuar, a fortalecer a nossa fé. História de pessoas parecidas conosco, porque eram pastores da igreja no outro tempo, mas que deixaram um legado precioso e que tem sido esquecido. Amados, o amanhã, que tanto temor causa a tantas pessoas e instituições, não deve ser motivo de apreensão ou temor para nós, pois a nossa confiança no Senhor nos garante a sua direção e orientação. Precisaríamos descansar no Senhor. O amanhã não nos pertence. Nós devíamos tranquilizar o nosso coração, viver intensamente cada dia. E por último, o texto nos desafia a confiar no Senhor. Ele faz um outro desafio: confiar no Senhor, e nos manda afastar-nos do mal. Essa orientação é bastante oportuna, pois quando nos propomos a tomar as rédeas da nossa própria vida, ficamos inclinados a fazer uso de meios ilegítimos para não perdermos o controle da situação. Amados, neste mundo nós somos pressionados a fazer muita coisa errada. Há pouco tempo também pude postar uma mensagem, quando havia uma crítica muito ferrenha ali aos políticos, eu joguei uma pergunta: e se nós estivéssemos no lugar dele, qual seria o nosso procedimento? Ouvi uma vez um deputado federal da Igreja Batista em São Paulo dizer o seguinte: lá eu sou um em 500 e tanto. Muitas coisas são aprovadas sem sequer o meu parecer, sem sequer a minha anuência ou coisa dessa natureza. O voto de liderança implica em que ele pertence à minha liderança e o voto é de todos. E falou um pouco das dificuldades, né? Daquela lide política ali. Então, amados, muitas vezes se nós estivéssemos ali, pressionado pelas circunstâncias, por aqueles jargões, mas todo mundo faz assim, mas se não fizermos assim, não conseguimos sobreviver, e coisas semelhantes a estas, não é? Que nos pressionam e fazem com que neguemos verdadeiramente esta fé no Senhor e confiemos nesse nosso propósito, nesse nosso desejo. O Salmo 1 nos adverte como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo de pecadores, nem participa da rodinha dos que zombam de Deus. E às vezes, amados, nós podemos até estar nesses lugares, mas estar nesses lugares e fazer alguma diferença. Não é estar neste lugar e aceitar aquilo tudo, estar nesse lugar e concordar com aquilo tudo, mas estar nesse lugar para ser instrumento de Deus para, no mínimo, semear. O restante não é conosco, o restante é com o Senhor. Mas urge que nós, nesses ambientes, procuremos semear. Procuremos semear. Ou seja, o Salmo 1 diz que feliz é aquele que se afasta do mal, não tem prazer nele, mas pratica o bem e tem prazer na lei do Senhor. Jesus e o seu ministério é traduzido por Pedro em Atos dos Apóstolos com uma frase, não é? Jesus e o seu ministério é colocado como aquele que andou por toda parte fazendo bem. Afastar-se do mal não basta. Afastar-se do mal é se isolar do mundo, é fugir do mundo. Mas afastar-se do mal e praticar o que é bom. Portanto, como professamos, nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada.
e não o comportamento social predominante na sociedade. Aprendamos a confiar e a descansar no Senhor, pois Ele conhece todas as nossas necessidades e tem cuidado de nós. O texto básico sobre o qual estamos refletindo vem exatamente na contramão de tudo aquilo que temos presenciado ou mesmo que temos feito. O texto nos desafia a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas e, consequentemente, colocar a nossa confiança plena apenas e tão somente nele. A reconhecermos que nós somos apenas o barro e Ele é o oleiro. Que nós somos apenas criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, é verdade. Mas Ele é aquele que nos adotou como filhos. Ele é o Criador de toda a espécie humana. Ele é o único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor da nossa parte. Como gostamos de cantar isso, mas precisamos viver e experimentar isso. E a promessa do texto no final é maravilhosa, pois fala de algo que buscamos a todo instante, a saber, a saúde e o vigor para a continuidade de nossas vidas. Lembremos-nos que estas bênçãos que começamos a receber aqui, se estenderão por toda a eternidade. Portanto, contra toda maré de autonomia, de autossuficiência, de autoajuda, que possamos buscar a ajuda do alto, para discernirmos como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como agir de maneira sábia e agradável a Deus no tempo presente. Que Deus nos desafie a confiar plenamente nele e a depender dele para todas as nossas decisões. Que Deus nos abençoe. Amém.